Queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite no texto que está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1, que nós vamos ler. Nós vamos dar uma pincelada em algo aqui, que é algo assim que todos nós temos, mas às vezes nós não estamos trabalhando em prol disso, porque Deus deu algo precioso em nós, para nós, mas às vezes nós não estamos usando. E nessa noite nós vamos aprender um pouco mais a colocar isso em prática, a usar isso em benefício do reino. Amém? Então, 1 Coríntios 12, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: Irmãos, quanto aos dons do Espírito espirituais, quero que vocês não sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, quando vocês não tinham conhecimento, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, aqueles que não têm voz, aqueles que nós sabemos que são seres que não vão atrair, não vão dar nada para nós. Por isso, versículo 3, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém que pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Amém? Eu fui até o 11, né? Então vamos lá. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, o dom de cura, pelo único Espírito, a outro pode operar milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Então, há dons de cura, de profecia, de interpretação de línguas, há vários dons, mas o que mais se bateu aqui foi que é o mesmo Espírito, e isso é dado individualmente para cada pessoa. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é saber que você sabe o que você tem de mais precioso e que você ainda não está usando para Deus, porque aqui são algo de ministério, né? Um ministério de curar pessoas, um ministério de operar milagres, de profecias. E se você acha que isso não é algo real que pode acontecer hoje em dia, o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que Ele. O pastor Geraldo até me falou sobre isso no próprio grupo nosso de WhatsApp da igreja, uma brincadeira que a gente fez lá, e ele falou: olha, mas o Senhor disse que
nós faríamos coisas maiores que nós pensamos, né? E que Ele fez. Então, esses dons aqui, você pode ter e você... ele é dado a cada um. Eu lembro que eu tinha um rapaz, quando a gente estudou, que ele falou assim, podemos ter todos os dons? Né? Aí o professor respondeu assim, pode sim, pode também ser um pouco mais humilde. Porque são muitos, mas não precisa você ter todos. A cada membro da igreja, a cada pessoa que se achega a Deus, é dada uma porção. E você vai ser usado em cima daquilo que Deus te deu. Então, esse dom é exatamente isso. Deus vai te dar algo e você vai usar para Ele. Para ajudar pessoas, né? Mas é para a glória de Deus, não é para a sua própria glória. Certo? E aí, esses dons também aqui, a gente vê que há diferença nesses tipos de dons, mas ter esses dons não me torna melhor que as outras pessoas. Por exemplo, se você tem o dom de curar pessoas e fazer milagres, que é algo que as pessoas elas conseguem visualizar esse dom, né? Então você chega numa igreja, ou nós que estamos na visão da fé, chega alguém na nossa igreja e aí começa a curar pessoas, a fazer milagres mesmo. A pessoa tinha câncer, e isso não é só uma cura, é um milagre. Porque um câncer, tirar um câncer não é qualquer um, não é uma pessoa que está de qualquer jeito que faz um negócio desse. Não é só dizer sai câncer que ele vai sair, não é isso. E nós vamos ver aqui que tem uma preparação que a gente deve fazer para isso. Mas o que eu quero mostrar é que mesmo que a pessoa faça isso, e o que muito acontece em várias igrejas, quando alguém, o João profeta não sei o que, vem na igreja, já tem uma nomenclatura de que ele é o tal. E ele, quando ele vem na igreja, há uma multidão que chega até a igreja para ver o tal pastor João, que ele é o cara que faz cura, faz milagre e tal. E aqui a gente vê que o dom, ele não é para fazer isso. Não é para você estar com esse nível de status. Porque a gente sabe também que a Bíblia diz que nenhuma adoração darei a outro, senão ao Senhor. Então, se você acha que você tem esse dom de cura, nesse exemplo que eu dei, e aí está acontecendo também isso na sua vida, ou que seja qualquer um corpo, a cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então veja que a própria palavra, ela certifica algo que nós estamos falando. E eu coloquei aqui, eu grifei aqui, é algo que eu acho assim, que eu lembro muito de Moisés no Antigo Testamento, sobre essa questão de porção ou proporção, porque é uma proporção da fé. Aqui no versículo 6, finalzinho do versículo 6 do capítulo 12 de Romanos, fala proporção da sua fé. Ou seja, é a mesma coisa como nós dizemos que a cada vez que eu pego a palavra de Deus, eu esmiuço ela, eu vou ali e sento, estudo, eu jejuo, eu oro, eu faço todas essas coisas
Isso aumenta a minha fé. Isso aumenta a minha proporção de intimidade com Deus. E quando eu faço isso, o meu ministério, o meu dom, ele vai aumentar. Ele vai ser forte, vai ser sólido. E eu vou poder usar isso. E também nesse texto, de tentar fazer com que a igreja não pare, de forma alguma. Porque o meu dom é esse. O meu dom é mexer com o audiovisual, mexer com isso, mexer com aquilo. Eu tenho que usar o meu dom não pode parar. Não quero nem saber se o corona está fazendo o que está fazendo. Deus não pode parar. Deus não vai parar, a igreja não vai parar. E eu não me conformo, eu, Diogo, não me conformo em não fazer nada, só ficar em casa e não fazer nada para que o reino de Deus ele cresça, porque o meu dom é esse. Então, se você tem um dom em Cristo, você precisa usar ele nesse exato momento. Você precisa ver o que cada coisa faz. O que você faz dentro do reino. Nós temos funções. Assim como uma casa, ela tem várias funções, nós temos essa função. Nós, como pessoas. E eu disse aqui sobre mim, né? Fazer essa live e tudo. Então, é maravilhoso isso. Porque Deus, Ele vai nos abençoar e vai fazer algo diferente para nossas vidas. Essa proporção da nossa fé, a gente vê como isso acontece, que eu até citei aqui, sobre jejum e tal. A gente vê quando a primeira viagem de Paulo, eu citei, eu conversando ontem aqui também, eu falei sobre isso e eu quis trazer a memória na pregação de hoje, porque lá no capítulo 3 de Atos, vai falar da primeira viagem de Paulo e Barnabé, mais propriamente de Barnabé sobre ensino, e começa assim, na igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tem chamado. Então eles também não estavam assim fora do reino. Eu quero ter um dom, eu quero usar esse, eu sei que eu tenho um dom, mas eu não estou incluído no reino. Eu não quero igreja, eu sou um desigrejado, eu não quero nada com igreja e quero usar o meu dom. Deus pode usar? Pode. Mas isso não é o ideal de Deus. Porque nós somos corpo. A igreja é um corpo. E é o corpo de Cristo. É assim que nós vemos a Bíblia dizer em Coríntios, que nós somos um corpo de Cristo. Nós estamos dentro de Deus. Nós estamos em Cristo. Também vai o tempo todo usar essa preposição em Cristo, dizer que nós estamos dentro de Cristo. Então nós estamos dentro do reino. Está dentro do reino, eles estavam. Barnabé e Saulo e até essas outras pessoas que foram citadas aqui, eles estavam dentro do reino. E quando eles estão dentro do reino, o que acontece? Ao momento que eles estão orando, jejuando, se consagrando, esse dom, ele aparece. Porque talvez Deus ainda não revelou esse dom para você. Mas, se você tiver num propósito com Deus, estar com Ele, na verdade não precisa nem fazer um propósito em si todo, mas é você estar em comunhão.
O ideal é estar em comunhão com Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus, as coisas vão fluir naturalmente. E aí há uma descoberta. Barnabé e Saulo viram grandes amigos e companheiros de viagem, companheiros de missão. O que eu fazia só pelo celular, com o aplicativo, nada mais, só com o aplicativo. Mas aí a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo uma coisa ou outra. E agora nós temos um computador, já está aqui, já estamos fazendo pelo computador, usando o celular ainda, mas usando o computador. Não tinha um microfone bom, já arrumamos um microfone bom. Então assim, você se coloca à disposição de Deus, você se coloca pronto para ser usado por Deus, e é o que eles fizeram aqui. Eles estão lá em propósito, eles estão dentro, eles estão em comunhão com Deus, e as coisas vão acontecendo. E agora nós temos uma luz melhor, nós temos um microfone melhor, Então assim, quem viu a live no Instagram da Elaine viu que foi perfeito a imagem. Nós já estamos fazendo uma live perfeita, com muitas outras aí por aí, de igrejas muito maiores, de cantores famosos ou pessoas famosas aí. E eu glorifico a Deus, porque eu nem pensei que ia chegar nisso tudo. Eu não pensei nisso quando eu fui fazer. Eu pensei em as pessoas que estão em casa, elas não podem ficar desassistidas. Elas não podem ficar sem uma palavra. Eu não posso pegar o meu dom ou o meu talento, vamos colocar assim, e pegar e colocar ele debaixo da terra e aí esperar o Senhor voltar, né? Que é a parábola que diz isso. E aí eu pegar, desenterrar e entregar o meu talento do jeito que ele deu. Não. Eu tenho que fazer esse talento frutificar em mim. Se Deus me deu um dom de mexer com tudo isso, eu tenho que fazer tripas de coração para dar o melhor para Ele. Porque Ele vai reparar, sim, no seu coração. Por isso que nós vemos na Bíblia que diz que Davi é segundo o coração de Deus. Mas ele tem o contraponto que Davi matou muitas pessoas. Ele guerreou. E se você ler a Bíblia, não vai esconder lá, vai dizer assim: Davi que não fez o templo, porque Deus falou com ele, suas mãos estão sujas de sangue. Tamanha era a quantidade de pessoas que ele tinha lutado pelo nome de Deus. Mas ainda assim, Deus disse: Ele é segundo o meu coração. Porque não faltava no coração de Davi arrependimento. Não faltava no coração de Davi, ele não pestanejava em saber que tinha um exército grande na frente dele, que tinha um gigante enorme na frente dele. Essa era as virtudes de Davi. Por isso que o seu coração, para ser segundo o coração de Deus, você não pode olhar o tamanho do gigante. Se eu vou conseguir colocar tudo isso funcionando, se as pessoas vão ver a live ou não, se elas vão inscrever no canal aí, se fazer tudo que todo mundo fala para fazer. Não é essa a intenção. No começo parecia que as pessoas olhavam tudo que ele estava fazendo e eu sentia que era assim, ele está querendo aparecer, alguma coisa desse tipo, mas não é. Que Deus apareça e eu diminua. Eu prefiro 10 vezes ver 20 pessoas pregando aqui, como eu estou produzindo a live, do que eu fazer, porque é muito mais corrido para mim. Igual eu trabalhei o dia inteiro, chegar aqui em meia hora, montar tudo, nem tomar banho, graças a Deus que não dá para vocês sentirem o cheiro, mas as meninas aqui, né, não teve como. Mas assim, era correria. Mas assim, eu faço isso com maior amor, com maior paixão, porque eu sei que tem alguém aí que está me vendo. Eu sei que tem pessoas da igreja vendo. Eu sei que tem a minha família
está me vendo, tanto do pai do meu pai e do pai da minha mãe que estão me vendo. Eu sei que o pessoal lá do meu trabalho está me vendo. E eu não tenho medo nenhum de falar as coisas de Deus para eles. Porque, irmãos, é algo que me move, é algo que me faz transformar vidas. Se Deus transformou a minha vida, eu quero que mais vidas sejam transformadas. É algo assim que foi um dom imerecido. Desde pequeno eu sempre mexi com isso e tal. E por que agora, quando chega um coronavírus, quando chega tudo acontecendo, eu vou parar? Eu vou deixar a igreja desassistida? Não vou, de jeito nenhum. Não farei isso, de forma alguma, porque Deus me levantou para que pessoas pudessem receber uma tradução como essa. Não que eu seja mais importante, como nós vimos aqui. A palavra disse, não é para que você seja importante, mas é para que você possa fazer a diferença. Se o seu dom é pregar, que pregue. Se o seu dom é ensinar, que ensine. Se o seu dom é curar, que cure. Faça o necessário para que a igreja de Deus não pare. Porque se você está em casa, chororô, já aí no mimimi, que não estou podendo ver isso, que não estou podendo ir na igreja, ei, põe-se de pé, que a Bíblia diz que Ele falará contigo. Essa é a unção que Deus já te deu. Ele já derramou sobre toda a carne o Espírito Santo dele. E você tem isso dentro de você. Você tem isso dentro de você. Não enterre seu talento, não enterre seu dom. Coloque ele para fora. Toda a convicção. Se crer sem duvidar, verás a luz. O ministério e o dom, eles se fundem. E a gente consegue ver isso em Atos 16, 15, que diz assim, Atos 16, 15 diz, é a história de Lídia. No Novo Testamento, ela aparece bem rápido e também não é falado muita coisa, mas a representatividade dela é muito importante, porque Lídia é uma mulher que foi batizada. E diz assim, no capítulo 16 de Atos, versículo 15, diz, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerarem como crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Isso aqui é Paulo e Silas, né, que estavam aqui nesse exato momento. As duas pessoas que ela está falando para eles é Paulo e Silas. Tanto é que a gente, o próximo texto vem exatamente o texto mais famoso, Paulo e Silas na prisão. Tá? O interessante desse texto é que depois ela deixa Deus entrar na sua casa, que eu deixo Deus entrar na minha casa, eu deixo o Espírito Santo estar aqui comigo, e eu quero muito que Ele faça parte da minha casa, eu quero que Ele esteja aqui o tempo todo, e que a minha casa seja uma extensão da igreja, porque muito se é falado em outras pregações, e muito é falado em todas as igrejas, em todos os lugares, sobre Deus, e você está ali dentro da igreja, você recebe a palavra, você ouve a palavra, mas na hora de viver isso dentro de casa você não consegue.
E eu por um tempo também não consegui fazer isso. Mas quando eu virei um ano, uma das promessas que eu fiz para mim mesmo foi que eu usaria o meu ministério. Meu ministério não ia ficar mais parado. Eu ia fazer desse ano um ano diferente. E quando eu vi esse coronavírus aparecendo, de que a gente não vai estar na igreja, que a gente não vai ficar na igreja porque não pode e tal, porque não pode aglomeração de pessoas, está tudo certo. É isso mesmo, tem que fazer isso. Mas quando eu vi tudo isso, dentro de mim foi um reboliço. Porque o Espírito Santo, ele me confrontou, me jogou na parede dizendo: e aí? E a sua promessa? Agora não tem igreja. Não tem igreja física, né? Não tem o local, a igreja, porque a gente não pode ir na igreja. E agora o seu ministério, o seu dom, o que você vai fazer? Eu falei: Espírito Santo, eu tenho uma comunhão com o Senhor. E nós vamos colocar isso de outra forma. Eu vou fazer na minha casa o meu ministério. Eu vou fazer a minha vida o ministério. Eu falava de qual a melhor pregação. A melhor pregação é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho de vida, de fazer tudo isso. Eu vejo Paulo no começo das cartas dele, Gálatas, por exemplo, ele fazendo a defesa do apostolado dele. Então aqui eu faço a defesa do meu ministério, vamos colocar assim como Paulo fez. O ministério de levar a palavra, independente se tem coronavírus, se não tem, se tem H1N1, se tem qualquer outra doença, eu não vou parar, irmãos. Porque quando nós olhamos para missionários que estão vivendo há muito tempo, hoje, há muito tempo, com dificuldades financeiras, com pessoas na África lá que ainda tem ebola, febre amarela. Esses missionários não param. No livro O Chamado da Igreja Mais, você vai ver lá, eu esqueci o nome do pastor agora, que é o pastor escritor do livro, mas ele conta que ele viu o Ahmed contando para ele, uma pessoa, do Sudão, acho que é o Sudão, o país, ele contando que ele viu a esposa dele ser estuprada na frente dele e ela dizendo para ele: não negue a Deus, porque eu não vou negar. E aí quando vem uma doença, todo mundo se desespera. Aí quando vem uma coisa, todo mundo se desespera. Mas esse povo missionário lá que está vivendo isso direto, o tempo todo, há anos, eles não negam a Deus, eles não param. Aí a igreja de Deus, a igreja do Senhor, quando acontece um negócio desse, vai ficar em casa e não vai ter culto, não vai fazer nada. Vamos fazer live, vamos fazer de tudo, mas a igreja do Senhor não pode parar. Eu não aceito, eu, Diogo, não aceito. Eu não me converti para parar com o coronavírus. Eu não mudei a minha vida de um Diogo todo arrebentado, todo ruim, que fazia muita coisa errada, para chegar agora, numa doença dessa, e me parar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não vou pegar o meu dom. E eu quero que você também faça a mesma coisa. Não pegue o seu dom e enterre nesse exato momento. Se você tem a sua rede social, compartilhe lá no versículo. Você tem a sua rede social lá, vai lá, faz uma live falando de Deus, um textinho que seja. Porque os missionários que estão há 300 anos aí fazendo um monte de coisa, eles não param. Quando eles não têm dinheiro, quando eles não têm a ajuda da própria igreja onde eles estão, quando eles não são aceitos em lugares
onde eles precisam levar o evangelho, eles não conseguem entrar. Eles não param. E eles ficam longe de esposa, de filhos, às vezes, de toda a família, do seio familiar e tal. E eles não param. Por que que um coronavírus vai parar a gente? Não pode. Eu não aceito. Se eu tenho um dom, e se você tem um dom em Cristo, use ele nesse exato momento. Use ele na sua vida. Em Lucas 19, 26, diz o seguinte: se os senhores me consideram... Fala sobre lucros espirituais quando a gente faz isso. Eu vou procurar aqui, vai ser mais fácil. Não tem tempo ainda, como estou dando hora. Não está acabando, glória a Deus. Lucas 19, 26. É o último texto, irmãos. Tem muita coisa que não estava nem no script. Foi saindo naturalmente aqui, glória a Deus. É bom que a gente vê mais um pouco de Deus. Que a gente só precisa se colocar à disposição de Deus. Só se colocar pronto a ser usado. É como o atalaia, né? Abrir a boca e deixar com que Deus enche. E é o que eu estou fazendo hoje, porque meu dia foi bem corrido para chegar aqui e montar tudo. Mas diz Lucas 19, 26. Ele respondeu: eu lhes digo que quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aquele inimigos meus que não queiram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Isso aqui é o próprio... Ele dentro de uma parábola que é a parábola das 10 minas, tá? Jesus está falando. Mas por que eu trouxe esse textinho aqui rapidinho para encerrar? Porque aqui diz, o significado desse texto é lucros espirituais para si mesmo e para o próximo ficar rico também. Porque, como eu contei uma história ontem, e repito aqui, e é algo que marcou a minha história, eu espero que marque a sua história para a gente encerrar aqui. Existiu um missionário, eu não sei se eu li em livro ou se eu li em pregação, na verdade lembrei que foi o meu pastor, o pastor Valdir, um dos pastores que passaram para a minha vida. E ele esperando essa retribuição, e aí não tinha ninguém esperando ele. E aí falou, o pessoal não deve ter vindo aqui porque talvez eu estava cansado, alguma coisa nesse sentido, a pessoa estava cansada, eles vão lá em casa. E aí chegou em casa, passou-se um dia, passou 2 dias, passou uma semana e nada. E aí inteirou 2 semanas e aquele missionário que muitas coisas já tinha feito para Deus, ele começou a ficar meio depressivo. Porque ele falou assim, nossa, como o povo é ingrato. Ninguém veio me ver até agora. Enquanto ninguém me vê, né, falava ele, eu não vou na igreja também. Ele passou essas 2 semanas sem ir na igreja. Só que a esposa dele, vindo aquilo, ela orava ao Senhor. E aí, o Espírito Santo revelou para ela e ela foi e falou com ele. Ei, fulano, nós ficamos 20 anos em missões. Mas se em 20 anos nós não entendemos que tudo que nós fizemos não foi para homens, então talvez nós tenhamos que esperar mesmo pessoas nos aplaudir, pessoas
dar glória a Deus pela nossa vida com um saguão lado, com uma igreja em festa. Mas se a gente entender que a gente faz isso para Deus, nós estamos tranquilos, porque nós não precisamos esperar ninguém aqui falar que tudo que nós estamos fazendo é maravilhoso, é bendito. Vocês passaram 20 anos, porque quem tem que ser exaltado é Deus na nossa vida, não nós. Diminua a nossa vida para que Ele cresça. Então, irmãos, nessa noite, essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, porque eu acho que, não tenho certeza que mexeu muito comigo, até que eu segurei algumas vezes aqui, irmãos, porque é algo que eu estou vivendo ainda, que eu estou vendo tudo isso acontecer. E se você quer modificar a vida de outra pessoa, se você quer transformar vidas de outras pessoas, use o seu dom. Se você, como o meu amigo André lá que trabalha com a gente, ele ajuda dando cesta básica para as pessoas que estão nesse momento, ajude, dê cesta básica. Se você tem uma palavra de consolo para alguém, dê essa palavra. Se você sabe fazer uma live, faz uma live. Mas não deixa de falar de Deus. Não deixa que esse momento te faça só ficar em casa, Netflix, YouTube ou qualquer outra coisa. Ou só jornal também. Não faça isso.